E aí, pessoal, beleza? Boa noite. Faz um certo tempo que eu não gravo vídeo, né? Eu tô muito ocupado com várias tarefas pessoais. Costumo sempre pensar que esse é o canal mais aleatório que existe. Eu sempre trago coisas totalmente opostas, né? Umas às outras. Mas enfim. A proposta desse vídeo é bem simples. Eu tô efetuando uma graduação. Eu tenho uma apresentação na quarta-feira, né? Essa semana aqui. E eu quero me preparar, quero dar uma estudada no tema em si e simular uma apresentação. Óbvio que não vai ser a mesma coisa, porque aqui eu tô olhando de fato para o slide, né? E lá eu vou estar ao lado dele. Então vou tentar sempre trazer informações adicionais do que constam, né, no slide em si. Espero que todos estejam bem. Esse é um vídeo, vai ser longo, né? Eu costumo fazer vídeos longos, esse vai ser mais um deles. Então, se você tiver com pressa, não tiver disponibilidade, recomendo efetuar outra atividade no momento. Mas, enfim, o intuito desse vídeo, além de treinar, eu estou tentando proporcionar uma relação ganha-ganha, então, para qualquer outro docente ou até mesmo discente que queira estudar sobre o tema desse autor em específico, ficar livre aí, né? A sessão de comentários, a análise do vídeo em si, acho que vai ser bastante bacana e construtivo, né? Acho que acredito que só na capa vai ter algumas informações que não vão ser mostradas, porque eu não quero ser antiético, então não preciso mostrar o nome das pessoas, enfim. No caso, eu trabalho individual, mas me refiro ao meu professor, prontuário, que não tem necessidade alguma de constar no vídeo, né? Mas, enfim, qual que é o intuito aqui da apresentação como um todo, além desses aspectos que eu mencionei? Simular a apresentação ela tem que ser de 40 minutos no máximo, é o meu tempo máximo, tá? Eu tenho que abordar sobre esse autor, sobre o Nina Rodrigues. Então eu tenho que, e além disso, além de falar sobre a biografia dele, principais ideias, contexto histórico, eu tenho também que utilizar como base as ideias de duas comentadoras escolhidas por mim, né, no caso, o docente, após a sua aprovação, ele decidiu que os alunos pudessem escolher, né, mediante sua aprovação. E eu peguei duas ótimas comentadoras que vão ser mostradas aqui no vídeo também, quem são, quais são os textos, enfim. E aí é traçar esse paralelo entre esse autor, os contextos da época, os seus pensamentos, suas repercussões sob a análise dessas comentadoras dos textos oferecidos pelas mesmas, tá? A disciplina em si é de formação da sociedade brasileira. Por incrível que pareça, não aborda somente sobre características étnicas e raciais também da população brasileira. É mais uma análise crítica literária sobre autores muito famosos, de muita notoriedade aqui do país, sobre os contextos históricos da época. Então a gente vai usar esses textos para tentar entender o que estava acontecendo aqui no Brasil e principalmente o porquê se pensava assim naquela época, o que estava acontecendo naquele momento para que autores tão renomados pensassem dessa forma. E o curso é para licenciatura em geografia, né? E basicamente é isso, tá? Eu vou iniciar o timer aqui. Acho que não, eu vejo se eu consigo colocar durante o vídeo. Não sei se dá pra fazer na edição, talvez dê. Eu ia fazer pelo método Pomodoro, mas aí a tela ia ter que ficar dividida. Então, não ia ficar muito legal, visivelmente falando, para quem está assistindo o vídeo. Então, eu acho que só eu vou conseguir ver o tempo. E se eu conseguir, eu coloco ele, uma cronometragem, né, no vídeo em questão. Vou tentar também, se eu for editar, acredito que eu vou editar. Não sei se eu vou conseguir lançar hoje, acho que não, porque um dia é domingo, então, sei lá, não sei se dá tempo suficiente, tem muita coisa pra fazer também. Mas vou tentar colocar um time-lapse pra, se você que estiver assistindo quiser saber apenas de um assunto específico, você já vai direto pra ele, ver o que você tem que ver e pronto, beleza? A apresentação em si, ela tá montada no PowerPoint, tá? Foi feita inteiramente por mim. Não, não quis usar Slides Go, essas ferramentas de eu quero essa quando é uma coisa assim mais séria, eu pretendo fazer por mim mesmo para ver como é que fica o todo, né? Então é isso, eu vou iniciar o cronômetro e vou simular como se eu tivesse lá no momento da apresentação em sala com os discentes e docente. Então beleza. Oi pessoal,
Boa noite a todos. Agradeço a atenção e a paciência de todos desde já. Sou discente, licenciatura em Geografia, e a disciplina em si é a formação da sociedade brasileira. E hoje minha apresentação vai ser decorrida com os aspectos sobre esse autor chamado Nina Rodrigues. Como que vai ocorrer essa apresentação em si? A gente sabe que tem que ser por 40 minutos e tudo mais. Mas a questão em si eu gostaria de afirmar que grande parte do que foi feito aqui foi utilizando o roteiro oferecido pelo referido docente. E a agenda ela está muito bem dividida com base no que foi escrito lá. Então nós começaremos pelo tema, objeto e objetivos, seguidamente pela biografia do autor para entender mais as especificidades do autor que estamos analisando, as principais obras, quem são os comentadores, né, que foram optados, qual que é a contextualização histórica do pensamento desse autor, suas principais ideias, interpretações de opa, deixa eu até arrumar aqui. De suas obras e raciocínios, repercussões políticas em seu contexto, quem foi Lucas da Feira e por que, que ele é tão relevante para essa questão que está sendo analisada por nós, quais são as visões do autor, as repercussões políticas e teóricas atuais com relação às suas obras e seus pensamentos, considerações finais e impacto das ideias no campo de assunto, né? Das ideias no campo de assunto. Acho que poderia melhorar isso aqui, talvez eu mude depois, tá? Como eu mencionei, as referências, no caso, são com base, né, nas duas comentadoras escolhidas. Ah, pessoal, para quem está assistindo, se eu meio que ficar divagando aqui, eu estou falando como de perspectivas diferentes, tá? Como se eu estivesse apresentando, mas ao mesmo tempo analisando o que eu acabei de fazer, porque eu acabei de terminar o slide. Então é possível que existam algumas incoerências textuais, tá? Eu já encontrei algumas aqui, arrumei. É até bom para isso que serve essa apresentação. Mas isso não vai afetar o modo que você, espectador, esteja observando o trabalho em si, ok? Então vamos começar por tema, objeto e objetivos. Nosso tema é sobre Nina Rodrigues e o racismo científico no Brasil. Esse é o tema específico que nós vamos tratar. O objeto é sobre as teorias raciais desse autor no século XIX, a sua influência e análise diante das comentadoras escolhidas. Os objetivos, que temos três principais, é analisar as obras, os principais aspectos, proporcionar reflexões, não só sobre a obra em si, mas sobre o que estava acontecendo na época, né, no contexto histórico, e elaborar, claro, críticas construtivas sobre seus pensamentos e ações. Se é uma disciplina de análise literária crítica, nada melhor do que ter essa análise durante a apresentação. Então agora vamos para a parte da biografia. Quem de fato foi Nina Rodrigues? Bom, o nome completo dele é Raimundo Nina Rodrigues. A gente conhece ele como Nina Rodrigues, mas o nome completo dele é esse. Ele nasceu em 1862, ou seja, no século XIX, e faleceu em 1906, na França. Ele não viveu muito tempo, né? Se a gente for tomar como base a nossa perspectiva de vida atual, ele viveu cerca de 44 anos, mas para a época pode ter sido uma idade considerável ali de vida. Suas profissões ao longo da vida. Ele foi médico, escritor, legista e ele também perambulou ali pela área da psiquiatria. Qual que é a sua trajetória acadêmica e profissional? Ele se formou em medicina pela Faculdade de Medicina da Bahia em 1888. Essa data é interessante, né? Porque é a data da abolição da escravatura aqui no Brasil. Ele começou seus estudos na Bahia, mas ele por volta do quarto período, ele foi para o Rio de Janeiro e concluiu seus estudos por lá. Após isso, ele retornou para São Luís, que é uma cidade no Maranhão, e ele abriu um consultório e ele clinicou por lá por um certo tempo. Posteriormente, ele voltou para Salvador, na Bahia, e ele acabou se tornando o professor oficial, né, titular da Faculdade de Medicina da Bahia. Quais eram as áreas de estudo em si, principais, né, desse autor? Não só ele dando aula da medicina em si nessa faculdade, mas o que, que ele se debruçou ao longo da vida dele? Medicina legal, antropologia e psiquiatria. Medicina legal, eu confesso que na época no momento que eu estava me debruçando sobre o autor, eu não sabia exatamente sobre o que significava, eu achava um termo meio esquisito. Pesquisando, eu consegui descobrir que a medicina legal envolve a área da medicina em si, mas uma fusão juntamente com as questões jurídicas. Então, como que essa área se dá nas questões jurídicas?
sobre processos de direito, claro, mas que precisam do auxílio da medicina para serem concluídos, como uma autópsia, uma questão de violência sexual, uma questão de assassinato, de DNA, enfim, coisas que o médico precisa estar presente para solucionar e auxiliar, né, a questão da prisão de alguém, uma análise de campo, enfim, de um caso em específico que envolve essas nuances. Quais que são as principais obras desse autor? Embora apareçam aqui três obras, né, a gente pode ver um quadro. Como que esse quadro está apresentado? Em ano, do lado esquerdo para o direito, né, obra, temática e contexto. Aqui estão aparecendo apenas três obras, mas quero abrir um parênteses aqui. Existem muito mais obras dele, muitas. Ele escreveu bastante. Porém, essas três constam aqui no slide porque são as principais dentro desse tema, dessa temática que nós estamos trabalhando. E como que vocês podem ver, a primeira, né, que é a de 1894, ela está com sublinhada em negrito porque de fato é a mais importante para o nosso estudo e é a que será mais usada com relação à abordagem que nós estamos fazendo. Então, o ano aqui de 1894, não é, quero deixar bem claro que essa não é a primeira obra dele. O nome da obra é As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil. Qual que é o tema dessa obra em si? Ele vai falar sobre a proposta de diferenciação penal entre raças com análise de casos reais. Isso vai ser explicado mais pra frente, tá? Aqui eu vou só trazendo a grosso modo e vou analisando especificidades ao longo da apresentação. E qual que foi o contexto que isso foi publicado? Isso foi publicado pós-abolição, a gente pode ver que foi em 1894, então, tomando conta que ele nasceu, ó, como a gente pode voltar aqui, ele nasceu antes da abolição da escravatura, em 1888 ele já percebeu que isso aconteceu, né, isso foi noticiado, e pós-abolição, alguns anos depois, ele escreveu essa obra. E o que estava acontecendo? Ainda existia uma segregação racial no Brasil, porque é bem, como que eu posso dizer? É notável dizer que mesmo ocorrendo a abolição, ainda existiam diversos óbices a se retratar aqui no país, né? Principalmente a reinserção dos ex-escravizados no Brasil. E estava acontecendo o ápice do eugenismo na Europa. O eugenismo é uma ideia de que da construção de uma raça perfeita, no caso, não só pela questão de DNA, mas criar uma raça perfeita, ter uma unicidade de uma nação perfeita. A segunda obra mencionada aqui, em 1896, que ela ocorreu, tá? O nome dela é O Animismo Fetichista dos Negros Baianos. A temática em si é sobre análise das práticas religiosas afro-brasileiras. E o contexto que isso foi publicado é quando existiam as tensões políticas e sociais devido à inserção dos ex-escravizados na sociedade, que foi o que eu comentei um pouquinho no tópico anterior, né? Então, já são 2 anos depois de 1894, mas ainda essas tensões ainda estão acontecendo para de fato o Estado, enfim, a sociedade civil nessa discussão de como isso vai ser feito. O que essas pessoas merecem ou não merecem, o que elas devem ou não fazer, como que isso pode ser feito, era um debate essencial naquela época. Ah, e aqui a gente tem o ano de 1932, que é bem depois de 1896. É uma obra póstuma, tá? Inclusive é interessante essa questão dessas obras póstumas. Acho que ele tem duas. Essa em questão, acho que quem foi pego para fazer, que ia dar uma continuidade, se eu não me engano, era o Oscar Freire, mas ele acabou falecendo. E aí quem continuou essa questão dessa obra foi a viúva dele, se eu não me engano. A obra em si é Os Africanos do Brasil, esse é o nome. A temática é sobre o exame das influências dessas populações africanas nessa formação social e cultural. Não apenas sobre a abordagem religiosa, mas principalmente sobre a mestiçagem e a cultura negra no Brasil. E o contexto social na época era a Grande Depressão. No caso ali, 1930, ali mais ou menos, a gente tinha uma crise econômica em alguns países, principalmente da Europa, e a ascensão de regimes autoritários, né? Aqui a gente tem aqui a citação de três países: a Itália, que a gente pode citar o fascismo italiano de Mussolini, a Alemanha com o nazismo de Hitler, e o Brasil na época do Getúlio Vargas, na ditadura militar. Quem são os comentadores, né? Eu iniciei essa apresentação dizendo que
não foi apenas uma pesquisa simples sobre obras dele em si. Eu pautei a minha pesquisa com base em duas comentadoras específicas. A primeira delas escolhida foi a Lila Schwartz, Lilia Katrin Moritz Schwartz, não sei se é assim que se pronuncia o nome do meio dela. É uma autora muito famosa, principalmente na geografia, muitas pessoas conhecem, mas caso você que esteja assistindo não conheça, é uma excelente autora, ela venceu vários prêmios, inclusive acho que ela tem vencido até mesmo o prêmio Jabuti, né, de literatura. Ela é daqui de São Paulo, ela nasceu em 1957. Ao longo da sua vida, ela foi historiadora, escritora, docente e antropóloga. Ela ainda está viva, se eu não me engano, acredito que sim. Então ela né, essas profissões, ela deve ter passado, óbvio, não fazendo tudo ao mesmo tempo, mas ela percorreu esse caminho ao longo da vida. A área de estudo principal dela é sobre a antropologia social e sobre o histórico acadêmico eu sempre priorizo a partir da graduação, porque senão fica muito extenso e fica complicado de falar sobre o comentador em si, porque senão leva muito tempo. Ah, então a graduação, ela fez uma graduação em História na USP, em seguida na Unicamp ela fez mestrado em Antropologia Social e finalizando na USP de volta, doutorado em Antropologia Social. E o artigo escolhido foi esse aqui, Quando a Desigualdade e a Diferença, Reflexões sobre Antropologia Criminal e Mestiçagem na obra de Nina Rodrigues. Inclusive eu acho que seria legal eu colocar o ano, e eu tô pensando talvez em colocar na descrição a referência de fato e o link para o acesso na íntegra, tá? Desse texto. E aqui é uma foto dela com a fonte do Jornal da USP em 2024, que efetuaram uma notícia sobre ela. Bom, minha segunda comentadora foi a Marcela Franzen Rodrigues. Infelizmente, a Marcela é bem mais complicado achar informações dela, principalmente com relação a nascimento e coisas do gênero. Então, eu optei por não colocar porque eu não consegui encontrar. Então, bem naquele sentido, eu prefiro omitir uma informação do que colocar algo que seja falso, que não represente uma coisa que seja verídica. Mas, enfim, ela é docente e escritora. As áreas de estudo dela envolvem a psicologia social e ciências humanas. O histórico acadêmico, ela tem uma trinca aqui, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela iniciou pela graduação em ciências sociais. Em seguida eu digo, óbvio, tem um espaço-tempo, tá? Entre esses estudos. É, mestrado em psicologia social e depois um doutorado em psicologia social também pela mesma universidade. O artigo em questão é A Raça e Criminalidade na obra de Nina Rodrigues, uma história psicossocial dos estudos raciais no Brasil do final do século XIX. E aqui está uma foto dela e a fonte é do Lattes, tá? Desse ano. O que eu posso dizer? Eu gostei muito dos textos dessas duas autoras, principalmente do texto da Marcela, por mais que ela não seja tão conhecida quanto a Schwartz, porque, inclusive, tinha mais páginas, então eu consegui entender melhor o raciocínio dela. E, além disso, ela escreve muito bem, de uma maneira muito fácil de ser compreendida, e que dá um preâmbulo muito bom do autor, porque ela já começa falando uma biografia bacana do autor, em questão para você ter uma noção melhor de quem é essa pessoa, né? E por que que ela foi tão influenciada com os pensamentos da época. Outra coisa que eu gostaria de falar também eu optei por não ficar mostrando, tal comentador pensa exatamente isso, tal comentador pensa o oposto. Eu meio que fiz uma junção porque eu penso que a análise crítica ela não é oposta uma à outra. É sempre bom juntar as principais ideias. Então, isso meio que vai ficar discorrido durante a apresentação. E o que eu vou fazer é uma hora ou outra, caso de fato seja uma coisa muito relevante de que o autor disse acerca do texto dele sobre essa questão que está sendo tratada. Aí eu faço um grifo, eu coloco um parênteses, enfim, que o comentador em questão que tá me mostrando essa visão, ok? Que eu acho que a apresentação vai ficar muito mais fluida dessa forma. Então vamos agora para a contextualização histórica do pensamento do autor. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. É bem interessante a gente pensar que nenhum autor pensa sozinho, tá? Sempre as ideias são buscadas, são verificadas acerca do contexto da época e esses autores sempre recebem influência. Então, o que a gente sabe é que, pelo Nila ter nascido no século XIX, ele tem fortes influências desse tempo também. Então, esse pensamento construído dele, das suas bases, ele foi efetuado pós-século XIX, né, no final do século XIX e no início do século XX, entre essas lacunas. Esse período, como eu já falei, né, falei mais de 3 vezes, ele é muito marcado pelo fim da escravidão. E isso é muito importante para a época aqui no Brasil. O que mais que acontece que é interessante de citar?
Predominam, né, nesse momento, como eu falei naquele quadro anterior, teorias de eugenia e coisas do gênero. E ele vai ter uma base muito forte nesse autor italiano, que é o Cesare Lombroso, para justificar uma questão de hierarquia racial em diferenças biológicas, que isso já vai ser mais explicado mais para frente, tá? Basicamente, ele vai usar esses argumentos desse autor e, claro, criar pensamentos próprios também, para afirmar que a mestiçagem ela é vista como um problema gravíssimo pelas elites aqui no Brasil. E na Europa também isso também era visto, né? Mas a gente está falando sobre a perspectiva do nosso país. É, porque eles querem utilizar a questão da questão da imigração, que foi muito forte no Brasil nessa época, como uma forma de branqueamento da população, para afastar os mestiços e os negros, principalmente os ex-escravizados, de terem alguma forma de se manter na sociedade. E aqui tem uma foto do Cesário Lombroso. O Cesário Lombroso ele tem estudos muito, além de serem controversos, mais interessantes para a época, porque o Nina Rodrigues ele vai utilizar muito das ideias dele para criar um perfil criminal nessa questão da antropologia criminal. Então, qual que era a ideia principal do César Lombroso? É bastante complicado até de falar isso, mas vou tentar falar de uma maneira que seja fácil de ser compreendida. Para esse autor, ele pensava que traços e características físicas específicas de pessoas poderiam mostrar que ela estava mais propensa a cometer crimes. Por mais bizarro e incrível que isso possa parecer. Então, coisas assim bem específicas. Por exemplo, se uma pessoa fosse canhota, essa pessoa tinha mais chance de cometer um crime porque existiam poucos canhotos, existem, né, poucos canhotos. Hoje em dia a maioria das pessoas são destras, e isso pode ser visto como um desvio mental. E por isso ser visto como um desvio mental, essa pessoa está mais propensa a cometer um crime. E outras coisas também bizarras, como você ter uma baixa estatura ou ser mais alto, ou você ter olhos mais fundos, orelhas grandes, um maxilar mais quadrado, enfim, várias coisas bem específicas. Esse autor tinha essa ideia. E o Nina acabou resgatando esses pensamentos dele. Quais são as principais ideias, né, desse autor e os conceitos desenvolvidos ao longo da vida dele, né? Que eu fiz um resuminho para a gente focar nessas questões que tem mais a ver com a disciplina e com o estudo em si, né? Então ele vai focar bastante na questão do determinismo racial e criminalidade, ou seja, a questão de as coisas são o que são e essas pessoas estão mais propensas a efetuar crimes. Ele vai ter uma ideia bastante forte, que é o que vai ser o foco do livro dele, de responsabilidade penal diferente para negros e mestiços. É, isso vai estar acoplado também com a inferioridade biológica e psicológica dos negros e mestiços. E, por fim, ele vai usar como base também o estudo sobre religiões afro-brasileiras, como, por exemplo, o candomblé, como responsáveis por manifestações primitivas. Pode ser bastante difícil ouvir essas coisas, o telespectador, estudante, enfim, é bem complexo, né? É complicado ouvir coisas como essa, mas é interessante a gente ter esse estudo para saber o porquê essa pessoa pensava isso na época. Então, vamos falar sobre algumas coisas aqui, né? Porque para não parecer apenas que eu estou lendo o que está no slide. Estou tentando sempre trazer detalhes extras além do que está no slide para a apresentação valer a pena, né? Então vamos lá. Esse número 2 aqui, o tópico 2, acho que é um dos mais importantes para ser falado nessa apresentação. O que seria essa responsabilidade penal diferenciada para negros e mestiços? Basicamente, o Nina Rodrigues, ele pensava o seguinte: como existe de acordo com ele e com as pesquisas dele, principalmente focado no Lombroso, que é esse autor italiano, é, existindo uma inferioridade biológica e psicológica dos negros e mestiços, ele, com essa afirmação, ele propõe que ele faz uma crítica também à Constituição da época, né? Dos juristas, ele tinha uma briga muito forte com os juristas da época. Então tinha essa coisa da medicina legal ter que fazer a lei ao invés dos juristas. E ele pensava que, para ele, pelos negros e mestiços serem inferiores psicologicamente falando, isso significa que eles não possuem discernimento no momento de cometer um crime. Portanto, após essa afirmação, ele pensa que os negros e mestiços eles tinham que ter uma responsabilidade penal menor do que os brancos. Porque, para ele,
é, essas raças não tinham um desenvolvimento psicológico ideal na hora de cometer um crime. E muito disso era decorrido das suas manifestações religiosas que ele via como algo primitivo. Então ele via como isso sendo passado de geração para geração como algo primitivo e era que algo como se fosse algo que é mais forte do que eles e que eles não conseguissem controlar. Portanto, os negros e mestiços tinham que ter penas menores, apesar dos crimes, independente do crime que eles fizessem, do que os brancos. Porque para ele, o branco, ele sim teria que ter uma punição maior, porque ele tinha o discernimento do que estava acontecendo, é, plena capacidade psicológica, e a pena dele deveria ser maior, né, mais forte, porque ele sabia do que ele seria capaz de fazer, ele sabia dos impactos das suas ações, mas mesmo assim optou por continuar. Então tem essa diferença. Tem essa diferença. É claro que a gente está comentando aqui sobre um pensamento, um viés totalmente racista, isso é óbvio. Mas é o que ele pensava nessa época. Então a gente pode passar aqui. Quais são as interpretações sobre o autor e suas teorias no geral? Bom, a questão de ser um cientista racialista, né? Então ele pensava muito nessa questão da ideia da época das raças sobre inferioridade de negros e mestiços, fator que é muito comentado e reforçado em espaços acadêmicos eurocêntricos. Então ele pegou, ele resgatou essas ideias e distribuiu isso aqui no Brasil. Por incrível que pareça, ele foi um pioneiro nos estudos sobre a população negra. Ele estudou de perto, catalogava questões de rituais do candomblé e cultura afro-brasileira, mas tem aquele porém, né? Ele sempre fazia isso de uma maneira parcial e preconceituosa para pegar os detalhes específicos que ele gostaria para usar no trabalho dele para falar, ó, olha como essas pessoas elas são primitivas. Então tem sempre que colocar na balança. Ele foi um pioneiro, sim, de fato, ele quis se debruçar sobre essa população, mas com um viés preconceituoso. E, por fim, ele é um teórico contraditório. Ele, por várias passagens do texto dele, ele reconhece a superioridade branca. Então, ou seja, ele reconhece que existe uma desigualdade aqui no Brasil na época, mesmo após a abolição. Só que ele comenta as coisas como se isso tivesse que ser mantido pelo status quo. Então, ele quer, pelas ideias dele, ele alega que isso que tem que continuar e até mesmo piorar para a vivência dos negros e dos mestiços. Quais que são as repercussões teóricas e políticas no seu próprio contexto daquela época? Ele teve uma influência muito forte política com relação à política pública e discursos científicos na época. Como eu disse, ele foi um pioneiro, não só sobre essa questão dessa questão aqui peraí. Não só sobre os estudos da população negra, mas sobre a antropologia em si, de fato. E principalmente sobre a medicina legal. A medicina legal e a antropologia criminal são os principais fatores importantes desse autor, tá? Isso aqui foi realmente novo aqui para o Brasil. Então, essa influência política, como que ela sucedeu, né? Aqui no lado direito, pós a seta, mostra como que as ideias aconteceram, qual que era a base, qual que era a intenção, né? A intencionalidade. Então, foi justificada pelas políticas de migração, que sempre privilegiaram os europeus e desvalorizavam os negros e mestiços. Então, aqui tá errado, né? O texto, deixa eu dar uma alterada. Mestiços, excelente, velho. Por isso que a apresentação é boa para verificar o que está acontecendo aqui nos slides. Os estudos de criminologia foram de fato utilizados. Ele tem uma bem extensa em craniologia, então ele analisa crânios de infratores para ver o que eles têm em comum para tentar verificar especificidades comum entre esses crânios para tentar prever crimes futuros, fazer uma análise do perfil do infrator. Isso aqui no Brasil na época era novíssimo, era uma novidade tremenda. Era muito um estudo sobre o crime em si na época. E trazer uma questão de quem é o perfil do criminoso foi uma coisa muito nova. Mas isso acabou sendo utilizado para reforçar estereótipo racial, né, no sistema penal brasileiro. E como eu disse, é um levantamento sobre a cultura afro-brasileira. Ele catalogava, fazia a questão da análise desses rituais, mas sempre de uma forma preconceituosa. Aqui a gente vai para uma parte muito interessante, né? Que aqui eu posso fazer um paralelo se
foi cobrado de forma posterior. Ah, o que cada comentador escreveu aqui, eu vou usar uma parte bem específica do que a Marcela Franzin Rodrigues escreveu no texto dela, que foi uma parte muito bacana, que ela explica isso muito bem. Ela dedica, inclusive, um capítulo apenas só sobre essa persona, né? Então a gente fala sobre Lucas Evangelista, mais conhecido como Lucas da Feira. Então, quem é essa pessoa e por que que ela é importante, né? Ele foi um ex-escravo. é, Não, na verdade, não. Peraí. Ele foi um escravo, mas ele acabou fugindo dessa questão. Ele fugiu dos seus senhores. O termo ex-escravo eu acho que é um termo incorreto, porque ele morreu antes da abolição. Então, eu quis dizer, quando eu falei ex-escravo, é que ele fugiu da condição de escravo. É, Ele era ali da Feira de Santana, e por isso que ele tem esse nome, né, o apelido Lucas da Feira, por causa dessa região. E após ele ter fugido, ele, é um- ele cometeu diversos crimes, né, durante mais de 20 anos, que ele tinha um grupo específico de pessoas que cometiam crimes com ele, e também eram de pessoas que fugiram, né, dessa questão da escravidão. Qual que é a relação com o pensamento do Nila Rodrigues e por que essa pessoa está aqui? Como eu disse, o Nila ele tinha uma relação muito forte em estudar características fisiológicas, né, de infratores. E ele tinha uma teoria de que existia de fato um perfil para isso, que é aquelas características que eu disse, de olho fundo, ser canhoto, ser muito alto ou baixo, não só a questão do crânio em si, mas o maxilar, orelhas bem grandes e pontudas, enfim. Mas aí ele mesmo analisou esse caso do Lucas Evangelista, que é o Lucas da Feira, e ele percebeu que essa pessoa em si, ele não tinha as características que ele buscava como forma de estereótipo. Quase nenhuma delas. Então ele mesmo colocou, e inclusive ele publicou esse textão, ele escreveu sobre esse personagem, né, essa pessoa, ele estudou sobre ele e ele percebeu que as características não batiam. Portanto, ele mesmo assume que tem uma contradição no seu pensamento. Isso aqui é um grifo que eu posso fazer da Marcela Franzen Rodrigues, que ele fala, poxa, eu estou estudando, tá tudo, eu tinha uma pré-formação com relação a esses estereótipos e essa pessoa em si, o Lucas, claro, não preciso nem falar, né? Ele era um homem negro e ele não tá batendo com essas características. Inclusive, ele comenta de forma, mais uma vez, contraditória, né? Que ele tinha um código de ética, o Lucas Evangelista, porque ele não entregava os seus parceiros criminosos e ele falava que ele não atacava algumas pessoas específicas da vila dele. Inclusive, acho que ele não buscou vingança contra os seus ex-senhores. Então ele fala que por ele ter esse código de ética, ele é uma pessoa bastante diferente desse traçamento de perfil que ele tem. E aí tem essa contradição, né, do perfil não se encaixar. E aqui a gente pode abordar o fenômeno da degenerescência, que é basicamente o seguinte, é bem forte que vai ser dito aqui, mas ele dizia, o autor, né, o Nina, que a longo prazo, com essa questão genética, se algo não fosse feito para impedir que negros e mestiços tivessem uma ascensão na sociedade, aconteceria um caos na sociedade. Porque ele tem um viés bastante forte, até, não sei se eu posso classificar isso como um ódio, até um ódio tão forte dos mestiços, acho que acredito que seja até mais forte do que com os negros em si, porque ele fala que os mestiços em si são o pior de cada lado. O pior, então, dos portugueses, o pior dos brancos, o pior dos negros, o pior dos mestiços, são o pior do que sobrou de tudo. E aí ele fala que com essa junção, ele usa o termo até cruzamento, né? Não é nem, enfim, com esse cruzamento entre as raças, só sobra o pior de cada lado. E aí, como ele já considera negros e mestiços primitivos, com esse cruzamento, a partir do pensamento dele, ele fala que só vai perpetuar e piorar a questão dessa moralidade criminal. E é por isso que ele pensa que tem que ter uma questão penal diferenciada e mais leve para essas pessoas, porque para ele elas não têm um pensamento crítico no ato de cometer o crime, porque inclusive mais um ponto da contradição, uma passagem bem racista que tem no texto que a Marcela aponta, que ele fala que esse Lucas da Feira, ele teria que ser. Aqui no Brasil ele é visto como um criminoso, mas se ele estivesse na África, ele seria um rei ou um príncipe, por ele não ter entregado os seus parceiros de crime e não ter ido atrás dos seus ex-senhores. Claro que é uma frase bastante racista e problemática, porque ele vincula a questão do crime à questão da raça em si. Então, e não é nem da moralidade
do ser em si, das suas próprias escolhas, mas e sim que isso é uma questão de prêmio, é uma questão de ser ovacionado em outro continente, né? No caso, no continente africano. E isso é uma coisa bastante problemática vindo desse autor. E por fim, para fechar esse tópico do Lucas, é interessante anotar uma diferença de tendências, né? Porque alguns analisam que ele não tinha propósito nenhum abolicionista, porque apenas cometia crimes, né? Ele tem uma vinculação muito forte com o cangaço brasileiro, inclusive. Se vocês forem pesquisar sobre ele, vão até dizer que ele é um precursor dessa questão do cangaço. E alguns outros discordam, dizem que ele é uma questão do Robin, que ele tem vinculado com essa questão do Robin Hood baiano, né? Que ele tirava dos ricos para dar aos pobres. Mas enfim, isso são diferentes perspectivas e eu não vou abordar elas aqui porque não é o foco em si da temática. Então aqui é um ponto bem interessante. Quais são o resumo, né, das visões do autor? Inclusive um aspecto que consta no roteiro e eu deixei de propósito essa parte para a gente abordar sobre isso. Então, como o autor define o Brasil na época? Ele percebe que é uma nação racialmente heterogênea, ou seja, uma nação diferente entre si, marcada por conflitos sociais, raciais e que ele, o Nina, né, atribui pela mestiçagem pelas populações negras. Como deveria ser o Brasil na visão dele? O Brasil deveria ter uma busca bem forte pelo embranquecimento da população e adotar modelos científicos e culturais da Europa, porque isso, na visão dele, vai garantir civilização e desenvolvimento. Então aqui a gente pode falar de traços culturais étnicos, né, da Europa, então costumes, mas também pela parte científica os textos e abordagens teóricas. E a gente pode vincular aqui, claro, o eugenismo que ele tem um paralelo muito forte com as ideias do Nino. E como que é o povo brasileiro para ele na época? Ele percebe, por isso que eu estou até colocando um símbolo de atenção aqui. Ele sabe que é um conjunto desigual de raças. Ele afirma isso no texto, que os brancos são considerados superiores. Lembrando que a gente está falando do século XIX, pós-abolição. Negros e mestiços são vistos moralmente, biologicamente e psicologicamente inferiores e com predisposição aos crimes e irracionalidade, como a gente conversou nos slides anteriores. E como para ele tinha que mudar, o que deveria ser o povo brasileiro de fato? Tinha que ser predominantemente branco. Aqui já é claríssimo a ideia de eugenismo, né? A redução de influência negra e indígena, eu já vou comentar mais sobre, e a mestiçagem de brancos com mestiços. Que a gente pode ver que tem um pontinho de atenção também, né? Por quê? Primeiro, vamos lá, predominantemente branco. Questão da eugenia, já foi comentado. Depois do traço, é como ele gostaria que isso, como ele entenderia que isso poderia ser aplicado no Brasil, tá? Então, aqui ele não vai falar de um assassinato em massa proposital, de realmente pegar as pessoas negras e mestiças e assassinar e pronto, não. É como se fosse um plano elaborado de forma indireta, mas a longo prazo que essas pessoas não consigam vivenciar na sociedade. O primeiro ponto é a imigração europeia, mais brancos europeus chegando para cá. Redução dessa influência negra indígena, que eu acho que é a principal aqui. É, esse termo é até o que eu coloquei, acho que foi o mais adequado para se colocar, é a eugenia não violenta. Como que isso pode ser feito de fato? Afastando brancos e negros, indígenas e mestiços da sociedade. De qual forma? Essas pessoas não podem ter ascensão política e social, então essas pessoas têm que ter dificuldade para ter trabalho, para ter uma casa, para conseguir se juntar e efetuar, enfim, suas questões étnicas. É claro que ele também comenta no texto que a questão dos rituais e culturais de mestiços e negros, eles deveriam ser criminalizados para que essas pessoas não conseguissem efetuar essas questões culturais. Isso é uma coisa, um aspecto bastante forte. E um afastamento desses negros, indígenas e mestiços. Então, é basicamente um plano a longo prazo para essas pessoas não conseguirem se reproduzir, não ter essa questão desse cruzamento entre eles, e eles não conseguirem trabalho, não conseguirem formas de se autossustentar para que eles vivem para sempre na miséria e aos poucos eles sejam excluídos da sociedade até o ponto que eles não existam mais nela. E por fim, esse é o ponto principal aqui, acho que desse quadro, é que ele fala da questão da mestiçagem, isso aqui é muito interessante para mostrar o quão contraditório esse autor é, que ele alega que precisava ter uma mestiçagem de brancos com mestiços, mas ele odeia a questão da mestiçagem, ele detesta. Então ele está num ponto tão crítico do pensamento dele que ele vai usar e buscar a única forma para ele desse cruzamento e aumentar essa questão da população, porque ele tem a noção de que existem muitos negros e mestiços aqui no Brasil. Mas ele quer que tenha como ele quer que a população branca tenha uma superioridade numérica, ele alega que além da imigração, precisa ter mais a mestiçagem de brancos
com mestiços. Então isso é muito contraditório da parte dele. Então, assim, para ele é o seguinte: negros e mestiços, não, vocês não podem se misturar. Agora, brancos, oriundos de imigração europeia, oriundos é origem, tá? Ok, pronto, vocês realmente podem ficar aqui e se dar esse, entre aspas, cruzamento, que nada mais é do que a reprodução biológica entre essa parte populacional. Quais são as suas repercussões teóricas e políticas atuais? Então, as teóricas, a gente tem uma revisão historiográfica interessante. Então, que é o que nós estamos fazendo exatamente agora, né, nessa apresentação, que é perceber como que os discursos raciais foram institucionalizados, né, como que isso chegou e foi proposto com um texto, estudos e tudo mais, é, como forma de estudo, que é o que a gente está fazendo. Como eu já disse, ele tem uma contribuição muito interessante na medicina legal, então ele que meio que instaurou essa questão da medicina forense, né, desses estudos específicos de DNA, recolhimento de sangue, cabelo e coisas do gênero para solucionar crimes. Então isso foi uma coisa positiva dos estudos dele. Nas questões políticas, é, ele auxiliou a justificar as práticas, né, e pensamentos de discriminação com indígenas e racismo estrutural no século XX, com uma questão bem negativa, né, porque ele aborda isso com, segundo ele, práticas científicas, então ele tenta justificar o injustificável. Ele propõe ainda um pensamento eugenista, então tem muitas pessoas que tentam trazer essas as suas ideias, já estou falando do quadro do meio e do de baixo, para tentar justificar e impedir questões importantes hoje em dia, como as cotas raciais, maior representatividade de negros e da política também, né? Então, essas são as suas repercussões. Caminhando para o final, a gente já está aqui em 36 minutos no meu cronômetro. Quais que são os seus impactos em si? Isso aqui é muito importante para quem vai estar fazendo o relatório, né? Esqueci de comentar. Os discentes vão ter que fazer comentários, relatórios específicos da apresentação de cada um. Então, aqui é um resumo muito importante. Se você quiser pegar partes mais objetivas dos textos, se você quiser montar o seu resumo, essa parte eu acho que é fundamental. Já caminhando aqui para as considerações finais, que é o quê, né? Ele é o fundador da antropologia criminal no Brasil, ele é uma pessoa muito importante na Bahia, no Maranhão, não só pela questão clínica em si, mas pela questão da medicina criminal, medicina legal, né, que auxilia nessa questão criminal, e nessa análise antropológica do perfil do infrator. Inclusive no texto da Schwartz, ela fala que tem essa separação, né, que no Rio ficou sobre a criminalidade em si, sobre o estudo do porquê existem os crimes, né, o que as pessoas estão fazendo, e na Bahia, por conta do Nina Rodrigues, um estudo sobre a personalidade do infrator. Nessas questões fisiológicas dele, familiares, psicológicas, o porquê o infrator comete o crime. Tem essa questão negativa, né? Infelizmente ele introduziu o pensamento eugenista no país. As ideias dele são muito fortes com relação a isso, né? Tiveram muita repercussão. E ele é um pioneiro, querendo ou não, por mais que ele use isso, ele tivesse utilizado como forma parcial e preconceituosa, ele foi o pioneiro de estudo sobre a cultura negra no país. Eu posso até comentar aqui que o professor ele comentou de um caso, não do Nina Rodrigues em si, mas de dois outros autores mais antigos. Ele tinha comentado sobre os indígenas, né? Ele fez uma coisa muito parecida, eu não lembro o nome dos autores agora, tá? Mas é estudar de fato, de perto, os rituais religiosos étnicos, né? E culturais de matriz africana aqui no Brasil, mas ele pegou a parte que lhe interessava para mostrar, ó, esses povos são primitivos. Inclusive, quem vai fazer muito bem isso e mostrar isso é o texto da Marcela, que eles falam, ela comenta, não é sobre antropofagia, é sobre a questão da mutilação em si. Ele traça perfis diferentes e tenta explicar os motivos. Mas ele mesmo se embanana nessa questão porque ele analisa que ele percebe que existem muitos brancos também que cometem esses crimes mas ele tenta abordar justificativa, como, ah, não, isso foi por uma questão de adultério, ou não foi uma questão de religião, foi só para facilitar esconder o corpo e coisas do gênero. Então ele mesmo se contradiz. Se você precisar efetuar um resumo sobre ele, é que é um autor contraditório. Ele mesmo se contradiz em várias partes do texto. Essas são as minhas referências, para quem quiser dar uma olhada, tá? Eu vou ver se eu verifico de deixar na descrição certinho, com o link e tudo mais. E eu agradeço a atenção, consegui fechar, são 39 minutos e 40 segundos. Agradeço muito a atenção, eu sei que o vídeo é longo, mas eu acho que vale a pena, é um estudo muito interessante para um autor que eu não conhecia, fiquei grato de conhecer, apesar dos seus pensamentos. É um autor muito interessante e que ele é de fato relevante, não só pela questão da antropologia criminal, mas para compreender o porquê que a questão do eugenismo
foi tão forte aqui no país. Então, obrigado para você aí que assistiu, que dedicou o seu tempo para esse estudo. Se quiser deixar um comentário, sem problema, uma crítica, um pensamento, uma ideia, se gostou ou não, o que que pode ser melhorado, enfim, qualquer coisa do gênero, tá? E eu tô finalizando o vídeo por aqui, beleza? Obrigado pela atenção, um abraço.